Santo, santo, santo é o teu nome, Deus Todo-Poderoso, aquele que reina, aquele que era, o que é e o que há de vir. Senhor, Senhor dos exércitos, tu és o nosso Deus. Nós nos colocamos diante da tua presença, Senhor, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue do Cordeiro, do teu Filho Jesus Cristo. Nós nos colocamos diante da tua presença, Senhor. Ó Pai, eis aqui a tua igreja reunida, Senhor, para te buscar, para buscar a tua face, buscar a tua presença, buscar mais do Senhor, ó Deus. Ó Senhor, atende a nossa oração nesta noite. Visita, Senhor, com poder este lugar e fala, Senhor, as nossas vidas. Venha transformar, Senhor, o nosso interior. Ó Deus, em nome de Jesus, faz uma grande obra nas nossas vidas nesta noite, Pai. Pelo poder do teu Espírito, pelo poder da tua palavra, Senhor, que é uma espada afiada que penetra profundamente, Senhor, nas nossas vidas. Vem, Senhor, toma o teu lugar. Tu és o Rei, Senhor, deste lugar, Senhor. Ser adorado, ser glorificado. Que toda honra, toda glória e todo louvor sejam a Ti, Deus único e verdadeiro. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 32. Amém? Amém? Podemos começar? Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, dos vossos filhos e das vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxeram a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito? Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Capítulo 33. Disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que te tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei. Enviarei o anjo diante de ti. Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és um povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear
e nenhum deles vestiu os seus atavios. Porquanto o Senhor havia dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então, os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte de Horebe em diante. Amém. O povo de Deus foi cativo para o Egito. Foi cativo para o Egito, não. Estava no Egito. A família de Jacó desceu para o Egito. E lá, então, eles começaram a se multiplicar. E eles foram muito fecundos. A palavra de Deus diz que eles foram muito fecundos. José, que era o filho de Jacó, havia morrido então, e o faraó, que havia ordenado então que o povo fosse para o Egito, também morrera. Surgiu então um novo rei, um novo faraó no Egito. E este novo faraó, então, começou a temer o povo que se multiplicava muito e estava mais numeroso do que os próprios egípcios. Faraó, então, levantou homens fortes para colocar o povo hebreu debaixo de um trabalho forçado, de um trabalho escravo. E o povo, então, de Deus começou a padecer por conta da escravidão e sofrer dores por conta da escravidão. Mas quanto mais os exatores, quanto mais esses homens fortes impunham força sobre o povo, mais o povo se multiplicava, e mais o povo era fecundo, e mais o povo enchia a terra. De forma, então, que Faraó deu ordem às parteiras que eliminassem todos os meninos hebreus. As mulheres parteiras temeram a Deus e não fizeram o que o faraó ordenou. O faraó queria exterminar todos os meninos hebreus. Mas um menino hebreu foi parar no palácio do faraó. Olha como são as coisas. Ele queria exterminar todos. E ele acabou tendo um menino hebreu na sua casa, Moisés, que foi achado pela filha do faraó no rio e foi adotado pela família real. Moisés cresceu ali, debaixo de toda a sabedoria egípcia. Quando Moisés se tornou homem, ele vendo um egípcio atacar e bater num hebreu, ele se revoltou e matou aquele egípcio, de sorte que ele teve que fugir daquela terra, porque Faraó tentava matá-lo. Ele fugiu para o deserto de Midian. Naquele lugar, Deus apareceu a Moisés numa sarça ardente. E o povo começou a clamar e a buscar. Um choro dentro deles começou a aparecer. E Deus ouviu o clamor. A Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do povo. E ouvindo esse gemido do povo, Deus se lembrou da promessa, da aliança que tinha feito com Abraão, com Isaque e com Jacó. Então Deus viu a aflição do povo e atentou para a sua condição. O Senhor aparece numa sarça ardente, Deus desceu. E aparece no meio daquela sarça e diz para Moisés descer ao Egito, falar com o faraó
para que o povo pudesse sair para o deserto para adorá-lo. Entenda uma coisa, olha, o povo estava há 400 anos longe da sua terra, longe dos seus costumes, das suas tradições, longe, distante. 400 anos, quantas gerações não se passaram? Quantos costumes, quantas manias, quantos trejeitos não se apegaram a esse povo? Esse povo foi aculturado. Imagine alguém vivendo numa terra distante a vida inteira. Ele não sabia como era lá na casa dele, ele não sabia como era na terra dele. Agora ele sabia só como eram os costumes egípcios, só como eram os costumes daquela gente. Mas Deus havia feito uma promessa a Abraão. Depois de 400 anos, eu descerei e eu buscarei meu povo, e eu levarei o meu povo para uma terra que mana leite e mel. E Faraó desceu. Desculpa, gente. Moisés desceu. Moisés foi até o encontro do Faraó. Faraó, coração endurecido. Deus derramou sobre o Egito 9 pragas mais uma. 9 pragas. A água se transformou em sangue. Vieram as rãs, vieram as moscas, vieram os piolhos, vieram a saraivada de pedras do céu. Várias coisas extraordinárias aconteceram. Porque o Senhor desceu sobre aquela terra. E o Senhor, porque Deus, Ele é fiel nas suas promessas. O Senhor, Ele é poderoso. E Ele tinha que cumprir a sua palavra. Mas Faraó não queria deixar o povo ir. Até que o último evento, Deus mandou que o povo preparasse um cordeiro. Aquele cordeiro teria que ser preparado para cada família teria um cordeiro, preparado durante dias. E o cordeiro, então, no dia exato, seria imolado por cada família. E eles ficariam ali juntos dentro de casa. E aquele sangue daquele cordeiro seria passado nos umbrais da porta, como um selo. Aquele povo, então, ficaria vestido, pronto para sair, com as sandálias nos pés. E aquele cordeiro sendo assado. Imagine a família hebraica ali reunida diante daquele cordeiro, lembrando os cânticos da sua terra, cantarolando os cânticos da sua terra. Mas enquanto isso, enquanto eles comiam aquele cordeiro com ervas amargas, eles ouviam o pranto dos egípcios, porque o anjo da morte passou por sobre todo o Egito, entrou no palácio do rei, levou a vida do filho, do príncipe que estava sentado no trono. Visitou dos mais ricos até os mais pobres, todos os animais, todos os primogênitos. O anjo da morte levou. Mas o povo hebreu estava debaixo da marca daquele sangue, o sangue do cordeiro, permaneceu ali. Eles ouviram o choro, mas eles todos ficaram ali. Faraó, então, atônito, manda o povo sair. Tira esse povo daqui. O povo estava preparado, pronto para sair. Deus manda eles irem nos vizinhos, passarem, pegarem o ouro, a prata, tudo que eles encontrassem de valor, que dessem para eles. Os egípcios deram prontamente. Vamos dar tudo para eles, eles precisam ir embora daqui, saiam daqui.
E eles saíram carregados de ouro, de prata, de joias, de tecidos, muitos tecidos. Eles foram embora, caminho do deserto. Vocês sabem a história. O povo passou pelo Mar Vermelho. Faraó estava atrás. Faraó se arrependeu, estava com todo o seu exército. O povo estava diante do mar, atrás do exército egípcio. Deus disse para eles: não temas. Não temas que hoje o livramento vem para ti. Não temas. Não temas se você está acuado por trás e por diante. O Senhor é contigo e Ele diz: não temas, porque hoje há livramento. Moisés levantou o seu braço. Imagine que aqui é o leste, lá é o oeste. Moisés levantou o seu braço. De lá veio um vento oriental soprava sobre aquele povo, durante toda a noite. Uma nuvem densa separava o povo do exército egípcio. Essa nuvem era negra e fria do lado dos egípcios, mas ela era clara e quente do lado do povo hebreu. O vento soprou a noite toda e abriu aquele mar. O povo passou com os pés a seco. Mas o mar tragou o exército do faraó. Todos os seus carros, todos os seus soldados, todos os seus cavaleiros foram tragados pelo mar. Ei, glórias! Estamos livres! Ei, saímos do Egito, saímos da escravidão, saímos. Ei, Moisés começou a cantar, as mulheres começaram a dançar, era liberdade da escravidão. 400 anos, eles estavam indo para casa, vamos para casa. Ei, que Deus maravilhoso, Ele é fiel. Mas estamos no deserto agora. E o povo tem fome. O povo tem fome. Deus manda um maná. Você já viu maná? Eu nunca vi. Ninguém viu, só eles. O povo tem sede. Deus manda a água da rocha. Abre a rocha. E a água sai para alimentar, suprir a necessidade de todo aquele povo. Eram 600.000 homens, mais as mulheres e as crianças. O povo queria carne. Deus mandou as codornizes. De repente, um povo estranho se levantou contra eles, os amalequitas. Aquele povo judeu, hebreu que estava ali, eles estavam escravizados, eles não sabiam lutar. Eles não eram adestrados para a guerra. Eles só sabiam fazer tijolos e construções. Mas Deus estava com eles. O Senhor estava com eles e lhes deu a vitória sobre o povo amalequita. Incrível! O povo estava vendo coisas sobrenaturais. Coisas extraordinárias estavam acontecendo ali. Estão imaginando as cenas? Estou conseguindo me comunicar? Glória a Deus. Só que minha boca ficou seca agora. Então, depois de 3 meses vendo essas coisas extraordinárias e todo aquele livramento que Deus tinha dado para eles, depois de 3 meses, eles se deparam com o Monte Sinai.
o lugar em que eles adorariam ao Senhor. Oh, glória a Deus! Depois de provar todas essas provisões de Deus, o Senhor diz para eles: tendes visto o que eu fiz aos egípcios? Esse é um texto bíblico, tá? Moisés, Deus falava com Moisés e Moisés passava para o povo, né? Então Deus mandou dizer para os israelitas: tendes visto o que eu fiz aos egípcios? Como vos levei sobre as asas da águia e vos cheguei a mim? Deus colocou, como se Deus colocasse o povo sobre a asa da águia, lá de baixo, e a águia viesse subindo. Agora vocês estão aqui. Eu tirei vocês de lá. Agora, tem uma coisa. Eu tirei vocês de lá. Agora preste atenção. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, só minha, dentre todos os povos da terra, porque toda a terra é minha, e vós sereis o meu reino de sacerdotes e nação santa. Vós sereis reino de sacerdotes, meu reino, e nação santa, se diligentemente ouvirdes a minha voz, se diligentemente guardardes os meus mandamentos, a minha aliança. Após ouvir estas palavras de Deus, o povo todo respondeu: sim, Senhor, sim, Senhor. Tudo que o Senhor falou, nós vamos fazer, Senhor. Nós vamos diligentemente te ouvir, nós vamos diligentemente te obedecer. Nós vamos, Senhor. Imagine o Monte Sinai, uma montanha enorme. Não é um monte, não, é uma montanha. Imagine o Monte Sinai pegando fogo. Fogo, fogo. Ele fumegava, ele saía fogo. Por que tinha fogo lá? Porque Deus estava ali. A palavra de Deus diz que ele descera sobre o monte. Subia uma fumaça, todo o monte tremia. A trombeta tocava, aquele povo, toda vez que a trombeta tocava, eles tinham que se reunir, porque Deus estava falando, de Moisés ia trazer uma mensagem. Então, imaginem a cena. Moisés orientou o povo que não deveria ultrapassar um limite, não poderiam passar do limite que estava estabelecido, e não poderiam tocar no monte, porque senão eles iam morrer. Tá? Então, Moisés e Josué subiram no meio de toda aquela fumaça, de toda aquela nuvem. Moisés e Josué subiram e eles desapareceram no meio daquela fumaça, de todo aquele fogo. E o povo viu tudo aquilo. Moisés ficou ali 40 dias, 40 noites. Lá, o Senhor deu todas as instruções para Moisés acerca da lei, acerca da dominação que eles iam fazer à terra prometida, todos os detalhes da construção do tabernáculo, todas as peças. Deus foi descrevendo para Moisés cada coisa que ele queria que fizesse, cada cor, como deveria ser feito, os vestuários sacerdotais, como que era a ordem dos sacrifícios. A Bíblia diz que a glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel.
E o povo vendo aquele monte, daquele jeito, Moisés ali dentro daquela montanha ali, cheia de fogo, de fumaça. O povo fala, ai, tô cansado de esperar aqui, gente. Nossa, quanto tempo mais que eu vou ter que esperar? Poxa vida, a gente saiu do deserto, do Egito, estamos aqui parados no deserto. Não disse que tem uma terra que mana leite e mel pra gente? O que é? Nós vamos ou não vamos? Ô, gente, vamos lá. Nós vamos ficar aqui parados? Ah, essa não. Vamos lá. Ô, Arão, faça alguma coisa aí. Vamos lá, sacerdote. Você não é o sacerdote aqui? Vamos lá, ô Arão. Ele não era ainda o sacerdote, né, gente? Mas ele era a pessoa que estava representando ali Moisés. Então, Arão manda pegar todas as argolas, os brincos, né, os enfeites de ouro que eles tinham ganhado dos egípcios. Mandou pegar tudo. Eles pegaram das mulheres e das crianças. Deram para o Arão. Arão pôs lá no fogo e, puf, saiu um bezerro. Ei, que coisa! Olha aí, esse aí, tá vendo? Olha aí, colocou no céu um bezerro. Olha, isso aí que é o nosso Deus agora, que tirou, tá vendo? Não foi aquele lá que tá lá no monte lá, foi esse aqui que tirou a gente do Egito. Vamos adorar então esse Deus. Ele que vai nos conduzir para a terra prometida. E fizeram lá todo tipo de festinha. Mas uma festinha meio que indecente, entendeu? Né? Sabe? Essas festas meio indecentes, eles fizeram isso daí. A Bíblia diz no Novo Testamento, acho que em Hebreus, que esse bezerro representava Moloque. Tá? Moloque, para Moloque se faziam sacrifícios de seres humanos, de criancinhas. E eles ficaram ali sacrificando, dançando, cantando, comendo, diante daquele ídolo, diante daquele bezerro. Deus disse para Moisés: desça. Desça, porque o povo está fazendo isso, isso e isso. E Deus então disse que iria destruir o povo. Esse povo feriu o coração de Deus de uma forma muito grave. Moisés intercedeu pelo povo, pediu que o Senhor não fizesse isso, lembrando da sua promessa, lembrando da sua aliança. Então o Senhor se arrepende. Moisés chega ali ao pé do monte. Nesse momento ele quebra as tábuas. Ele vai lá, pega aquele bezerro, destrói aquele bezerro, transforma ele em pó, põe na água, manda todo mundo beber. Vocês não queriam? Não é isso que vocês querem? Bebam todos. Chama aqueles que estão com ele. Ó, vocês, quem está comigo aqui? Pode vir para cá. Vão os levitas, se levantam os levitas. Peguem sua espada. Pegaram a espada, desembanharam a espada. Passem por todo o arraial. E firam seus irmãos. Os levitas fizeram isso. 3.000 israelitas caíram em terra. Então, eu quero que vocês entendam que Deus aqui, Ele está tratando com um povo. Ele está tratando com um povo. Ele prometeu que levaria esse povo para a terra prometida. Mas as pessoas, os seres humanos, eles são indolentes. Eles são indóceis. Deus está trabalhando com o povo.
Você pode ficar perturbado. Nossa, mas matou 3.000 pessoas. Mas Deus está trabalhando com um povo. E você vai entender. Em nome de Jesus. Então, Deus manda consagrar todo mundo. Vamos nos consagrar. Todo mundo está limpinho, tomando banho, todo mundo. Então, no Êxodo, capítulo 33, Deus diz para o povo: vocês são um povo de dura cerviz. Cerviz é isso aqui, ó, pescoço. Tem o nariz muito empinado, entendeu? Vocês são um povo de dura cerviz. Vocês são um povo obstinado. Eu não vou no meio de vocês. No meio de vocês eu não posso ir, porque senão eu vou acabar com todos vocês. Porque Deus é santo. Você tem que entender. Deus é santo. E Ele não pode conviver com o pecado. Ele ama o homem. Ele não quer matar o homem. Ele não quer. Mas Deus, Ele é santo. E nós não podemos permanecer na presença de Deus em pecado. Então Deus diz: eu não vou no meio de vós, mas eu vou enviar o meu anjo. E o meu anjo vai adiante de vocês. O meu anjo vai abrir o caminho. Perceba que anjo aí está em letra maiúscula. É Jesus. E aí, então, Deus diz para eles: olha, eu vou levar vocês para a terra prometida, conforme eu prometi para vocês, eu vou levar. Só que vocês vão tirar esses braceletes, essas argolas. Vocês vão tirar esses colares. E o povo começa a chorar. Agora o povo começa a chorar. O povo chora. O povo se pôs a prantear, tirando aquelas peças do Egito. Veja que, lembra que Arão pediu as joias? Eles só deram as joias das mulheres e das crianças. Os homens naquela época usavam colares, braceletes, tornozeleiras. Então, as joias dos homens não foram para a confecção do bezerro. Os homens ainda estavam adornados. E os homens, eles eram os cabeças das suas famílias. Eles eram os chefes das tribos, das famílias. Então, veja, a gente percebe aqui, quando Deus manda tirar, que aqueles costumes, aquelas tradições do Egito, do mundo, estavam ainda impregnadas neles. Eles estavam caminhando no deserto, vendo todas aquelas maravilhas que Deus estava fazendo, todo aquele livramento que Deus estava dando, mas aquelas coisas ainda estavam neles. E quando Deus mandou tirar, eles começaram a chorar. Havia um apego neles pelas coisas que eles trouxeram do Egito, pelas coisas que representavam o mundo. Ora, eu não estou falando aqui de argola, das suas argolas, dos seus colares, eu também uso, eu não estou falando disso. Mas o que eu quero dizer é que onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. As coisas do mundo, elas não podem ocupar o nosso coração.
As coisas do mundo não podem ocupar o lugar de Deus nas nossas vidas. E essas coisas, esses adereços, esses enfeites, esses ornamentos, eles estavam ocupando o lugar de Deus no coração daqueles homens. Aquilo representava um status para eles, uma semelhança com o mundo. O quanto que nós queremos ser parecidos com o mundo. O quanto nós queremos imitar o mundo. O quanto nós tiramos o nosso tempo de Deus para darmos para o mundo, para os prazeres do mundo, para as riquezas do mundo, o quanto nós estamos correndo em direção às riquezas do mundo, daquilo que é perecível, daquilo que não vai ficar. Todo o ouro, toda a prata, todas as riquezas, todas as pedras preciosas desse mundo não vão subsistir, tudo vai se queimar, tudo vai queimar, nada desse mundo vai permanecer. Mas aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, é eterno, vai permanecer para todo sempre. São riquezas em glória. E aquele povo foi. Eles foram chorando. Eles foram chorando e lamentando. Você vai entrar nesta terra, na terra que eu prometi a Abraão, a Isaac, a Jacó, você vai entrar. Eu vou te conduzir por esse caminho. No caminho do deserto, nós somos tratados por Deus. Oh, irmãos, eu tenho conhecido a Cristo. Você tem conhecido a Cristo. Nele estão escondidas todas as riquezas. Nele estão escondidos todos os tesouros. Dele é tudo. Ele vale muito mais do que todo o ouro, do que toda a prata. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o próprio Deus. Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é quem supre todas as nossas necessidades. É Ele que nos guia. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o começo, Ele é o fim. Nele tudo subsiste. Todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele, por meio dEle. Sem Ele, nada do que existe se fez. O que vale, então, os tesouros deste mundo? Paulo, o apóstolo Paulo, em Filipenses, ele diz que ele se achava muito importante. Ele se achava muito importante. Ele era hebreu dos hebreus. Ele era muito importante. Mas, de repente, quando ele conheceu a Cristo, ele considerou tudo que ele tinha, tudo que ele sabia, ele considerou como perda por causa de Cristo. O que para ele era lucro, ele considerou perda por causa de Cristo. Por causa da sublimidade
do conhecimento de Cristo Jesus, e ele diz do meu Senhor. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Sabe o que é sublime? Sabe o que é sublime? Sublime é aquilo que não é humano, que não está aqui. Não está aqui, é divino. É sobrenatural, é divino, é divino, é divino. Não é humano. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Oh, não, é sublime, é supremo. E ele fala que por causa da sublimidade do conhecimento, esse conhecimento que é além do conhecimento que nós podemos ter com a nossa mente. Ele diz que ele deixa tudo. Eu deixo tudo por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo, o apóstolo Paulo, ele considera tudo como refúgio, como escória, como desprezível para ganhar a Cristo. Eu almejo essa sublimidade, que é muito, muito, muito mais do que conhecer. É muito mais do que conhecer. É conhecer acima do humano, acima do que a minha mente pode suportar. Então eu refugo, eu deixo tudo para trás por causa de Cristo. Jesus disse: aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Se você pôs a mão no arado, se você quer servir ao Senhor, pegue então, com o braço forte este arado e vá em frente. Não olhe para trás. Conforme você vai indo, vai caminhando, vai arando esta terra, essas coisas do mundo, elas vão se desprendendo de você. Elas vão caindo, elas vão ficando pelo caminho. Você vai sendo aperfeiçoado. Você vai sendo transformado de glória em glória na semelhança do Senhor. Porque é para isso que nós somos chamados. Nós não somos chamados para imitar o mundo, nós somos chamados para imitar o Senhor, o nosso Deus, para sermos parecidos com Ele. O povo no deserto teve que abandonar aqueles ornamentos, aquelas coisas que lembravam o Egito, por ordem expressa de Deus, debaixo da lei. Mas nós, agora que conhecemos a Cristo, o qual já abriu o caminho a Deus, nós abandonamos essas coisas porque nós o amamos, porque nós o desejamos, porque nós ansiamos pelas coisas que são divinas. Aquele povo, ele teve que passar por uma circuncisão, mas nós temos que ter o nosso coração circuncidado. É um novo tempo. E nós, então, nós ansiamos ser achados nele. Nós agora, nós não procuramos mais um tesouro aqui na terra. Porque nós achamos um tesouro que é muito maior, muito melhor, muito mais brilhante, muito mais lindo.
E de repente, nós somos achados nele. Ele é um tesouro e nós somos achados nele. Nós somos parte integrantes desse tesouro. Nós somos anelados a ele. Não mais agora debaixo da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Pela justiça que procede de Deus e não pela lei. Paulo diz que ele não considerava, Paulo diz que não considerava ter alcançado. Mas ele faz uma coisa. Ele diz que se esquece das coisas que para trás ficam e avança para as que estão diante dele. Ele prossegue para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu não alcancei. Estou muito longe de alcançar. Mas eu sei que há uma promessa na minha vida. Há uma marca. Há um selo de Deus na minha vida. E um dia eu estarei lá com Ele. Que Ele prometeu. Ele vem me buscar. No deserto, debaixo da lei, o povo viu o seu ouro e a sua prata serem transformados em peças para o tabernáculo. Todo aquele ouro foi usado para cobrir as peças do tabernáculo, por meio das quais Deus estava representado no meio deles. O tabernáculo representava a presença de Deus. Aquele ouro, aquela prata, todas aquelas coisas foram usados para fazer os utensílios da casa de Deus. Isso é sombra das coisas futuras. Hoje, nós deixamos o mundo, somos revestidos e adornados por ele, porque nós somos o templo do Espírito Santo, o lugar da sua habitação. E esse tesouro, ele está em nós. E nós nele. Hoje nós deixamos o mundo e somos revestidos, somos adornados por ele. A Bíblia diz que o Senhor nos atavia, o Senhor nos dá ornamentos. Nós somos o templo de Deus. E o tesouro está aqui. Tesouro, o maior tesouro, está dentro de você, no seu coração, que é Cristo, Senhor. Todos têm a Cristo? Tem a Cristo? Ele é o tesouro maior deste mundo. Não há nada, nada nesse mundo que possa se comparar a Cristo. Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor. Nós somos feitura dele. Ele nos ama. Mas, na caminhada com Deus, nós não podemos permanecer ligados no mundo, presos ao mundo por correntes, por argolas. Nós temos que correr para o alvo. Nós temos que correr
para este propósito, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Glórias a Deus. Senhor, em nome de Jesus, se diligentemente ouvirdes a minha voz, se diligentemente atentarem aos meus mandamentos, à minha aliança, serás o meu povo separado e escolhido de todos os povos da terra. E eu far-vos-ei um povo santo, separado para mim, só para mim. Um povo que anda na minha presença e manifesta as minhas virtudes, que opera as minhas obras, que resplandece a glória, que fala a minha palavra que cura, que liberta, que santifica, que purifica, que restaura a alma. Ah, se andares na minha presença, eu estarei contigo, serei teu amigo, ouvirás o meu conselho, ouvirás a minha voz, discernirás os meus propósitos, e os teus olhos se abrirão e verás as minhas maravilhas. E o que eu farei contigo? Andarás e não se cansarás. Voarás sobre as asas da águia, muito alto eu vou te levar. Para lugares que nunca imaginaste. E encherei os teus lábios. Encherei os teus lábios com uma palavra doce, mas afiada como uma espada. Sereis vestidos de vestes festivais. Ah, o cântico e o louvor estarão nos teus lábios. E eu mudarei a tua face. Te adornarei. Ah, te adornarei como uma noiva se adorna para o seu noivo. Oh, pisarás o serpente, o escorpião,
A autoridade estará contigo. A autoridade anda na minha presença, povo meu. Oh, anda na minha presença. Permita-se libertar-se das amarras que te prendem. Não queira permanecer no mundo. Não queira mais permanecer naquilo que te impede de te chegar à minha presença. Eis que estou contigo e faço coisa nova que está saindo. Levanta os olhos e vê coisa nova que estou fazendo contigo. Anda nos lugares altos. Ande nos lugares altos. Lugares de pensamentos elevados. Regozija-te na minha presença. Porque em breve a glória se manifestará. Em breve volta o Senhor. Aleluia. Queria que você se colocasse de pé. Queria que você refletisse. Oh, Senhor. Sonda, Senhor. Agora, Espírito de Deus. Sonda agora o nosso interior. Vê se há em mim, vê se há nos meus irmãos algum caminho mau. Sonda as nossas vidas. E dissipa, Senhor, todo mal. Dissipa. Que batam em retirada. Todo aquele que vem prender, todo aquele que vem amarrar os teus servos, os teus filhos. Vem com teu fogo, Senhor. Vem com teu fogo. E queima. Queima, Senhor, todas as cadeias, todos os grilhões de escravidão. Ó Deus, em nome de Jesus, eu peço a Ti que o Espírito de vida em Cristo Jesus venha visitar, Senhor. Levanta o Teu povo, Senhor. Levanta o Teu povo, que o Teu povo caminhe. Aleluia. Aleluia. Santo Deus. Oh Espírito, oh Espírito de Deus, ó vem Espírito, ó vem Espírito. Que é aquilo que está te prendendo, irmão? Coloque diante do Senhor.
Põe diante do Senhor aquilo que está te prendendo ainda, as coisas do mundo. Aquilo que está impedindo você de se aproximar mais de Deus, de conhecer mais a Deus. Deixa Deus te mostrar. Às vezes a gente fala, não, eu não quero que o Senhor mostre. Não, Senhor, deixa aqui. Não, deixa Deus te mostrar. Seja dócil à voz do Senhor. Seja dócil, deixa Deus te mostrar, irmãos. Seja livre nesta noite de tudo aquilo que te prende. Nós não somos deste mundo. Nós não somos daqui. Nós não pertencemos a este mundo. Nós não precisamos sermos parecidos